sabe o que você já passou. Ele te guiou e te sustentou. É tempo de preparação. Deus está restaurando o teu coração. As lágrimas que você chorou foram vistas por quem tudo criou. Ele enxuga o seu rosto, trazendo paz, te preparando para um novo começo. Você é capaz. Você é capaz. Não desista agora, meu irmão. Deus está preparando você para uma nova condição. Cada desafio um passo em direção ao propósito eterno, a sua redenção. Deus sabe o que você já passou. Ele te guiou e te sustentou. É tempo de preparação. Deus está restaurando o teu coração. As lágrimas que você chorou foram vistas por quem tudo criou. Ele enxuga o seu rosto, trazendo paz, te preparando para um novo começo. Você é capaz. Não desista agora, meu irmão. Deus está preparando você por uma nova condição. Cada desafio um passo em direção ao propósito eterno, a sua redenção. Deus sabe o que você já passou. Ele te guiou e te sustentou. É tempo de preparação. Deus está restaurando o teu coração. Onde Brasil, 24 horas no ar. É tempo de preparação pra tua fé renovar. Não desista agora, meu irmão. Deus está preparando você para uma nova condição. Cada desafio um passo em direção ao propósito eterno, a sua redenção. Na TV Brasil, 24 horas no ar. É tempo de preparação pra tua fé renovar. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a TV 24 horas ligada em você, a sua emissora de TV na internet, meus irmãos. Tudo tranquilo? Como estamos? Por aqui, tudo na paz do nosso Senhor, do Messias, nas nossas vidas. E como é bom podermos estar novamente juntos para conversarmos sobre questões que envolvem realmente os evangelhos do nosso Senhor, seja na antiga aliança, de toda a escritura inspirada por Deus através dos profetas, como também na nova aliança através do Messias, tantos ensinamentos que nos foram deixados como base para as nossas vidas, para os momentos que passamos neste mundo. Tudo devidamente calculado, premeditado, predestinado, toda a criação na sabedoria, no amor do Altíssimo e inclusive das gerações por vir, não é mesmo, meus irmãos? E quantas vezes hoje nós vamos falar sobre questões que envolvem a justiça de Deus. Muitos irmãos normalmente retratam circunstâncias que vivem nas suas vidas de injustiça aqui nesta terra, em que não se vê amparados pela justiça dos homens, mas muitas vezes nós nos esquecemos, os nossos irmãos se esquecem que também temos em primeiro lugar para aquele que crê a justiça de Deus, em que o Pai diz que a justiça é dele. Ele diz: a justiça é minha, que nós não devemos querer justiça através dos nossos próprios esforços, do nosso entendimento, fazer justiça com as próprias mãos, como se diz, não é mesmo? Então veja que para todo aquele que crê, que serve ao Senhor, que busca levar uma vida de acordo com
os ensinamentos dos evangelhos nos seus dias, se vê amparado sim, meus irmãos. A justiça irá prevalecer na sua vida. Basta que você creia, compreenda que há um tempo determinado para todo propósito debaixo dos céus. Muitas coisas que nós vivemos nas nossas vidas, dentre elas o tema de hoje, que são as injustiças que nós passamos. Quantas são, não é mesmo? Envolve o nosso trabalho, envolve família, envolve relacionamentos que vamos vivenciando, né, nos nossos dias. Quantas coisas que nós passamos envolvendo essa questão relacionada à justiça. Então, muitas vezes nós nos acolhemos nas leis humanas, na justiça dos homens para ver os nossos direitos, aqueles que são pré-estabelecidos neste mundo, para nos vermos realmente amparados ou ressarcidos, enfim, em tudo que nós nos sentimos injustiçados. Mas veja que na justiça aqui deste mundo, dessa terra, muitas coisas não haverá, meu irmão, reparação. Muitas circunstâncias nós não veremos na nossa vida realmente uma justiça eficaz para todas as mazelas em que somos subjugados, que somos submetidos nos nossos dias. Quantas coisas que nós observamos a partir do momento que começamos a ir em busca deste entendimento da palavra do Senhor, do que é justo, do que é correto, do que realmente nós devemos nos valer no que se refere a valores, princípios que devemos nortear as nossas vidas. E isso muitas vezes não condiz com o direito, né? Com o que está estabelecido nas leis que regem a nossa sociedade. Até porque tudo que nos é de direito, muitas vezes, no nosso íntimo, nós observamos que não seria justiça, não seria justo, nem todo resultado é justo de acordo com o nosso próprio entendimento aqui nessa terra, em relação à postura das pessoas conosco, em relação às circunstâncias, quantas coisas. Quando é no âmbito patrimonial, ainda nós observamos que podemos sim, de certa forma, ir em busca dos nossos direitos nessa sociedade, mas e quando o dano vai muito além do que o dinheiro pode comprar, né? Ou indenizar, ou estabelecer um equilíbrio nessa balança, né? Aqui nessa terra. E quando a justiça diz respeito à moral, à forma que as pessoas realmente atingem a vida das outras no que se refere a valores, que, segundo os evangelhos, deveriam nortear os relacionamentos de acordo com a forma como se estabelecem nesse mundo. Mas as pessoas normalmente costumam dar importância naquilo que significativamente venha atingir o bolso, não é mesmo? Quando se fala em justiça, em lei, em direito, as pessoas realmente respeitam mais quando se veem com alguma obrigação de pagar realmente algo, né? Algo financeiramente, ser responsabilizado. Quando nós vemos uma placa que diz a velocidade que nós devemos passar naquela via, você deve passar a 80 por hora, né? 80 km por hora, muitas pessoas não respeitam. Mas quando há um verificador de velocidade que é capaz de trazer uma multa, né? Para aquela pessoa, então na hora ela respeita. Não exatamente pelos critérios de que a velocidade foi estabelecida naquele local, mas sim porque se ultrapassar isso, né, irá pagar um preço, porque está errado de acordo com os critérios que a velocidade foi estabelecida para aquele local. E assim é a vida, meus irmãos. Muitas pessoas realmente somente respeitam, né, aquilo que está relacionado à questão financeira. Aí então eles observam que tem que respeitar a lei, porque senão irão pagar, né, algo referente a tudo isso. Mas e na vida como um todo, né? Muitas pessoas, existem circunstâncias na vida que muitas vezes a injustiça é cometida em relação aos nossos irmãos e que nós não podemos reparar. Como, por exemplo, quando
A lei das escrituras nos diz: não matarás, mas de repente algo se sucede assim na sociedade, mesmo que a pessoa venha se arrepender pelo ato cometido, não é mesmo? Mas não tem como haver para esse tipo de circunstância uma reparação, né? O arrepender-se, que deve vir junto com o reparar a vida do nosso, aquilo que nós causamos de mal para a vida do nosso irmão, buscar uma conciliação em tudo isso e mudar o hábito, realmente mostrar através das nossas atitudes, mudança de posicionamento, que somos pessoas diferentes, ou que realmente, quando há o arrependimento em relação a isso, as pessoas são capazes sim de mudarem as suas vidas, o seu coração, porque realmente somente Deus, o nosso Deus, é capaz de transformar o coração das pessoas nesses valores que realmente mais importam nas nossas vidas. Em tudo que o ser humano pode comprar ou pagar ou reparar financeiramente, tudo bem que nós venhamos a observar leis, ordens a serem cumpridas, até porque se a pessoa não cumpre, a pessoa irá pagar, ressarcir, seja o Estado como um todo ou as pessoas. Mas e quando envolve valores, meus irmãos, que vão muito além disso tudo, que são questões de ordem moral, de princípios que deveriam reger as nossas vidas, em busca desse aprimoramento do nosso caráter, da nossa postura diante das pessoas, das circunstâncias, da vida, em tudo que nos é orientado pelo Pai, de como nós devemos levar os nossos dias, como que as pessoas vêm se posicionando, os nossos irmãos ou nós mesmos em outros tempos, como nós viemos nos posicionando diante das pessoas, da vida, quando aquele valor, aquela postura que nós, aquela decisão que nós devemos assumir, aquela responsabilidade diante de tudo, é algo que realmente não tem preço. Não há algo que, se você violar, deverá pagar uma multa ou ressarcir a pessoa, enfim, critérios morais que realmente o dinheiro não compra. Então veja a importância, meus irmãos, de nós cada dia mais irmos nos tornando mais cristãos, conhecedores destes valores e princípios que nos foram deixados pelo Messias, pelo cristianismo, como ensinamento para as nossas vidas, de um aprendizado que vai muito além daquilo que o dinheiro pode comprar. Do que é certo, do que é justo, do que é reto, do que é digno, do que é capaz realmente de construir relacionamentos fundamentados em critérios de verdade, de amor, de honestidade, ou quando tudo isso está realmente relacionado à nossa construção enquanto ser humano, único que somos nesse mundo. Então nós sabemos, é exatamente aquela expressão, o que você faz quando ninguém está te observando. Porque muitas pessoas também agem de acordo com a avaliação dos outros, aparências. Então, mas como que qual é a sua postura, o seu caminhar, os seus passos, a partir do momento que você vai compreendendo determinados valores, determinados ensinamentos do Pai para as nossas vidas, em que a justiça que está nisso tudo está correlacionado diretamente entre a tua decisão e essa comunhão que você tem diretamente com Deus. Ninguém irá bater a tua porta, não é mesmo? Ou lhe aplicar uma multa porque você é uma pessoa sem caráter, porque você é uma pessoa que falta com a verdade, porque você é um traidor, porque você é uma pessoa que não nutre bons sentimentos de compaixão, por exemplo, perdão em relação a outros irmãos nesta vida. Então veja que
existem coisas que são estabelecidas na nossa sociedade, no mundo em que nós vivemos hoje, para regular realmente os nossos relacionamentos naquilo que, se você não cumprir, você será penalizado, seja financeiramente, seja com restrições de direitos, da sua própria liberdade. Quantas coisas nós temos já estabelecidas que, se assim não estivesse na sociedade, em que caos nós viveríamos? As pessoas realmente teriam posturas muito mais distorcidas e disfuncionais do que nós vemos hoje na nossa sociedade. Então veja, obviamente, a importância dessa regulação que nós temos, mas aquele que busca um entendimento mais aprofundado do ser humano como um todo, principalmente do cristão, que está nessa busca, nessa construção, em que você observa que o cumprimento de determinadas coisas na sociedade não é um sacrifício. Não é um sacrifício você ser correto, não é um sacrifício você ser bom, não é um sacrifício você agir de acordo como se estabelece para todos, buscando dentro das diferenças de cada um certo equilíbrio, uma moderação nas relações que nós somos obrigados a ter neste mundo, não é mesmo? Nada disso é um sacrifício. Torna-se muito normal viver de uma forma em que nós estamos falando do Brasil, aqui nós não recebemos nenhuma multa por, de repente, dispensar determinados resíduos de lixo em qualquer lugar. Muitas pessoas a gente vê que está passando, de repente joga algum lixinho pela janela do carro ou larga em algum lugar. As pessoas fazem isso, ainda aqui mesmo sabendo que não é correto, certo? Mas como não há uma penalização, sabem que nada irá lhe acontecer a não ser os olhares mais de bom senso de outras pessoas, mas que essas pessoas não ligam exatamente, né, para o que pensam sobre eles, né, nesse sentido, não tem bom senso. Então, como não há uma penalização, simplesmente fazem. Já em outros países, há sim multas, né, por pessoas que têm comportamentos desse tipo, não é mesmo? Então lá as pessoas já desenvolveram um certo hábito forçado de não fazer determinadas coisas. Teve que se estabelecer sim uma penalização para que as pessoas venham a desenvolver o hábito de não agirem de forma que venha a prejudicar algo muito maior que nós sabemos, né? As outras pessoas, o meio ambiente, enfim, tudo que envolve esse exemplo. Mas veja que na vida nem todas as coisas são reguladas. Não há nós observarmos a mentalidade das pessoas, realmente é bem fértil, né? Há sempre um jeitinho de se burlar situações, circunstâncias, posturas, posicionamentos em busca de interesse pessoal, na sua grande maioria para satisfazer de forma muitas vezes até egoísta ou narcisista a sua condição, a forma como você quer viver a sua própria vida, não importando os demais. Mas veja que existem então muitas coisas no nosso mundo que não são regularizados, né? Aqui no nosso país, em outros países já tem leis, né, que eles consideram corretos de acordo com os costumes da região, enfim. Vamos pegar, por exemplo, fazendo um comparativo, né, entre a sociedade que a gente vive aqui e outras. Existem lugares em que o adultério, a traição é punida de uma forma que vocês já sabem, né, de acordo com leis, costumes, posicionamentos daquela sociedade que consideram isso algo extremamente complicado, né? Um erro gigantesco. Alguns lugares por questões realmente religiosas. Já que no nosso país, adultério muito antigamente era considerado, né, algo penalizado pela legislação, hoje em dia não é mais. Então veja que há uma
normalização no sentido de deixar na própria consciência do indivíduo, em que hoje em dia nos relacionamentos em determinadas regiões do nosso mundo, países, né, fidelidade dentro de um relacionamento não é um critério que seja regulado por uma lei específica, né, igualmente para todos, enfim. Assim como existem relacionamentos em alguns lugares que nós sabemos em que a poligamia é entendida como sendo o normal, né? E a monogamia é algo estranho para eles, ou é a exceção, né? Como hoje nós vemos também várias constituições de núcleos familiares bem diversificados na nossa sociedade, em que todos a princípio estão convivendo bem, até que alguém se sinta injustiçado, que é a questão de hoje, né? Quais são os limites que nós podemos averiguar nesse sentido no que se refere àquilo que é justo daquilo que não é? Quem estabelece esses critérios? Por que em determinados lugares é justo, né? Não é uma injustiça, por exemplo, né, passível de alguma penalização ou de alguma reparação, a traição. Em outros lugares, algumas pessoas são condenadas à morte por isso, não é mesmo? Então veja, quem estabelece esses critérios? Quem determinou tudo isso? Por que em alguns lugares em que nós fizemos parte, né, somos todos constituídos como seres humanos, né, no princípio partimos da mesma condição, porque em alguns lugares isso causa uma repulsa gigantesca, em outros lugares parece tão normal, é aceitável. Existem hoje em dia pessoas com as quais nós convivemos em que muitos dizem: houve uma traição, mas qual é o problema? Simplesmente se afasta, não deu mais certo, acabou, né? É algo completamente já normalizado. Não se pensa em que em outros tempos havia algum tipo de penalização. Existem alguns matrimônios hoje em dia em que as pessoas, inclusive, por não haver no Brasil uma lei que as ampare nesse sentido, fazem até pactos antinupciais antes de se casarem, né? No que se refere ao fato, caso venha acontecer algo dessa natureza, qual será a reparação daquele que cometeu essa infração, né, em relação àquele que é considerado a vítima nessa circunstância, né? Muitos lugares já têm esse tipo de acordo entre as pessoas, não há mais uma confiança no ser humano que se pressupõe a viver ao lado do outro, em que se esperaria que, por exemplo, a fidelidade nos relacionamentos fosse algo natural da condição humana, pelo fato de você se associar a alguém dizendo que quer bem essa pessoa e, a princípio, quer viver com essa pessoa para o resto da vida, a fim de constituir uma família. Então, veja que na nossa sociedade nós temos muitas visões, considerações, entendimentos em relação a apenas um ponto que nós estamos falando aqui, em relação à nossa condição como humanos. E a pergunta que se repete sempre deve vir na nossa mente, né? Quem determina estes critérios do que é certo e do que é errado? Como que nós vamos nortear as nossas vidas naquilo que não nos é apresentado? Uma lei dos homens para que simplesmente a gente cumpra, siga, né? Para que nós tenhamos um bom relacionamento com o todo, né? Quem determina isso? Quem estabelece? Está realmente ao arbítrio da consciência de cada um? O que vocês acham em relação a tudo isso? Quando há aquele que se sente injustiçado, será que é porque são pessoas que têm entendimentos diferentes, mas não expõem isso, não há um conhecimento do outro ser humano em relação às circunstâncias que deveriam se estabelecer quando se resolve construir alguma espécie de relacionamento, de amizade, afetivo, enfim, colegas de trabalho, em todas as relações nas nossas vidas? Qual o problema que o ser humano enfrenta em relação a tudo isso?
Porque muitas vezes, meus irmãos, nós temos valores nas nossas vidas que a gente pressupõe, que a gente vem a pressupor assim que as outras pessoas também pensam semelhante, né? E ainda digo mais, muitas pessoas às vezes te dizem que pensam assim, que agem dessa forma, mas na verdade, na essência, no agir, acabam sendo completamente diferentes daquilo que buscam transparecer por algum interesse em relação às outras pessoas. Isso é muito comum na sociedade hoje, né? Os enganadores, pessoas que faltam com a verdade, há sempre um interesse já premeditado em relação à vida como um todo, né? E então por isso que o Pai, através dos ensinamentos que nos deixa, nos ressalta a importância de nós compreendermos que o coração é enganoso. E veja a profundidade de tudo isso quando nós observamos que todos os relacionamentos que nós temos na nossa vida como um todo envolve realmente posturas, entendimentos, posicionamentos, decisões. Quando pessoas dizem sim ou quando pessoas dizem não, algo que realmente está no nosso coração, na nossa consciência, assim como no coração e na consciência de cada pessoa. E nós apenas vamos saber o que esperar em relação ao entendimento do outro nas atitudes e não nas palavras que são ditas. Na verdade, são nos resultados, diante de momentos de tribulação, de momentos de posicionamento do ser humano, momentos de dificuldade, que você realmente compreende qual é o proceder do outro. E se realmente tudo que é dito ou que transparece para as demais pessoas é realmente o que a pessoa disser. Veja como é complicado. E a importância de nós, quando nós começamos a ir em busca da compreensão do cristianismo, do Cristo, do Messias, de tudo isso que nos envolve no entendimento dos evangelhos, pedir realmente orientação ao Pai, ao Espírito Santo de Deus que está em nós, para que nós tenhamos discernimento, meus irmãos. Porque é apenas Deus que conhece o íntimo de cada um de nós, dos seres humanos como um todo, de todas as pessoas com as quais nós vamos nos relacionar em todas as esferas das nossas vidas. Somente Deus é que conhece o íntimo e o coração das pessoas. Somente Ele conhece o pensamento, os porquês, né, de determinadas atitudes daquele ser humano, como que realmente é este ser humano quando ninguém está vendo, no secreto, o que ele pensa, o que ele sente. E isso nós vemos que... Quantos exemplos, não é mesmo? Pessoas que muitas vezes, através das redes sociais, das mídias, né, expõem determinadas coisas nas redes sociais e em pouco tempo há, através da postura desse ser humano, resultados referentes às suas atitudes completamente diferentes do que aquilo que passava, né, como sendo o seu proceder diante da vida, das pessoas, do casamento, dos relacionamentos. Então, essa comunhão, meus irmãos, que nós viemos sempre buscando com Deus, a partir do momento que você escolhe isso e que vai te mudando intimamente, a uma reforma íntima gigantesca na sua vida, na minha vida, de todos nós que estamos em busca desse caminho, em que você vai realmente pisando no freio nas suas decisões, você começa a ponderar determinados posicionamentos para realmente observar se estão de acordo com aquilo que você quer transparecer como sendo a tua verdade. E isso é muito importante. É isso que nós devemos ir em busca, dessa transparência, dessa condição que o ser humano deveria realmente poder olhar para as outras pessoas e enxergar aquilo que realmente é de verdade, sem máscara, sem buscar parecer aquilo que não é, que não vive. E isso exige muitas vezes da gente
um momento de concentração, de exílio, de isolamento do mundo como um todo, para que a gente possa se encontrar. Porque muitas vezes o grande inimigo nessa história toda, o primeiro e grande, somos nós mesmos, que vamos vivendo a vida muitas vezes no modo automático, né? E paramos de nos sensibilizar com a possibilidade dos resultados que nós podemos causar na vida das outras pessoas a partir do nosso posicionamento diante de todas as coisas. E essa preocupação, esse cuidado, digamos assim, que nós começamos a ter com a gente, com aquilo que a gente sente, e em relação do que nós podemos viver com as outras pessoas, parte de um ponto muito bacana em que você começa a realmente sentir, através de tudo isso, que está chegando e começando a viver uma fase da sua vida de mais maturidade. Mas não é uma maturidade que vem com a idade, não, porque canalhas também envelhecem, não é essa a questão. É uma maturidade que você busca, que você vai em busca desse entendimento, porque começa a sentir que a vida pode ser muito mais do que você tem vivenciado até então. Então você começa a observar, né, todas as coisas que você já viveu, que você já enfrentou na sua vida, momentos em que você foi extremamente correto dentro dos valores que você compreende serem os certos, mas não houve reciprocidade, não houve esse entendimento em relação às pessoas, em que você fala a verdade e as pessoas falam aquilo que elas entendem que você quer ouvir, e que na verdade não, às vezes você só quer a verdade, você já está numa fase diferenciada. Aí pode perguntar para si mesmo, para Deus, como que eu faço para me proteger de todas essas circunstâncias, para encontrar o meu caminho, para ser um novo ser humano mais equilibrado nesse sentido, mais ponderado, com autocuidado e cuidado em relação às pessoas, para se descobrir numa nova vida, compreender a importância disso, que você não precisa de uma lei que venha dizer que você tem que ser verdadeiro, que você tem que ter caráter, que você não pode brincar com os sentimentos, com a verdade que as outras pessoas compreendem, machucar pessoas, destruir vidas. E quando eu digo isso, emocionalmente, espiritualmente, quanto mal, meu irmão, nós fazemos muitas vezes a nós mesmos e aos outros por pura ignorância, no sentido de ignorar determinadas informações que somente Deus é capaz de nos apresentar, tocar o nosso coração e nos fazer um ser humano diferente. Como assim diferente? Diferente quando nós queremos realmente compreender e aceitar esse chamado, em que muitos serão os chamados, mas poucos serão os escolhidos. Isso é muito profundo para quem tem entendimento da palavra. Em que nós vamos buscando nos aproximar aquilo que Deus nos deixa como ensinamento, como aprendizado, realmente para nos mantermos felizes, em paz e em segurança. Porque Deus continua sendo Deus, independentemente do que nós venhamos a pensar, dos nossos posicionamentos. Quem precisa realmente dessa mudança para ser mais feliz, completo, pleno e viver em paz somos nós, que vivemos muitas vezes rompendo paradigmas, em fases da nossa vida em que há essa confusão, se estamos agindo corretamente, até que ponto nós resistimos, somos a resistência de vencer o mal do mundo sendo bom. Porque essa mensagem da cruz, uma das mensagens que o Messias nos deixa, quando ele diz que vence o mundo,
ele vence o mundo, principalmente no que se refere à maldade de tudo que ele suportou aqui neste mundo, e jamais errou com as pessoas, jamais errou com o Pai, não é mesmo? Deixou uma mensagem, um trabalho missionário fantástico para todos nós, em que ele suportou circunstâncias na humanidade, né? Em todo o tempo do seu trabalho missionário, na sua vida, que nós jamais iremos vivenciar tanta coisa assim no mundo. E mesmo quando nós passamos por alguma circunstância delicada ou tribulação, já nos abalamos, já nos sentimos enfraquecidos, desestruturados, isso mostrando a nossa vulnerabilidade. O quanto nós precisamos de Deus, compreendendo que o Verbo se fez carne e habitou entre nós para nos provar que é possível sim vencermos este mundo no que se refere à maldade que nele há, em todas as circunstâncias que nós observamos no mundo, essas diferenças de entendimento, no que se refere ao amor, à justiça, ao perdão, à bondade, tantas coisas que não existe, muitas vezes uma regra no papel em que você esteja amparado no mundo ou pelo mundo, mas nós temos sim um guia fantástico, né, de ensinamentos, uma biblioteca de 66 livros, a nossa Bíblia, em que nós temos a antiga aliança dos profetas, toda a escritura inspirada por Deus, depois a nova aliança com o Messias, em que nós temos sim algo que Deus nos diz: medita na minha lei dia e noite. O que isso significa, meus irmãos? Que a partir do momento que nós vamos aprendendo a lição, aos poucos, cada fase da nossa vida um pouco mais, né, nessa comunhão com Deus, medita nessa lei de noite, que nós possamos colocar realmente em prática nas nossas vidas aquilo que nós vamos compreendendo da palavra de Deus no nosso dia a dia, não é mesmo? Então, veja que Deus, como conhece o íntimo do ser humano, os nossos corações, o passado, o nosso presente e o futuro, e nos chama para que nós possamos andar pelo melhor caminho, em segurança, como no abrigo do Altíssimo, como se nós estivéssemos com os pés sobre a rocha, seguros. Ele nos chama para essa caminhada. E para isso nós precisamos ter entendimento. Veja que o Cristo nos diz: vinde a mim, aprendei de mim, que eu lhe darei a minha paz. Imaginemos nós viver nesse mundo repleto de tribulações, de desafios, de dificuldades, vencendo a maldade do mundo com a paz de Cristo nos nossos corações, vivenciando tudo isso, aprendendo como ser gente, como realmente ser humano, não é verdade? Com a paz que somente o Senhor é capaz de proporcionar nas nossas vidas, em que muitos irmãozinhos se veem nesse vazio existencial, vivem no mundo sendo levados pelas circunstâncias porque não têm um propósito capaz de direcionar as suas vidas, de dizer sim ou de dizer não quando tem que ser dito. Então, quem não sabe o caminho a seguir, qualquer lugar serve, não é mesmo? E vão vivendo a vida e suportando realmente as consequências que o mundo sim é capaz de trazer ao ser humano quando você não tem direcionamento e acaba agindo de forma equivocada diante das outras pessoas, das circunstâncias que todo dia nós levantamos, né, para enfrentar essa batalha, essa luta do dia a dia, em que, embora muitos irmãos muitas vezes sabem, já ouviram falar, mas como não enxergam, alguns não acreditam porque não vivem pela fé ou justificados pela fé, existe sim uma batalha espiritual gigantesca, meu irmão, gigantesca, em que nós vivemos sim envoltos numa realidade em que existe um plano do maligno para cada um de nós, para as nossas vidas. Existe
um plano de Deus para as nossas vidas, um plano singular, individual, em que há uma história, um propósito de forma singular para cada um de nós, para a minha vida. O plano que Deus tem para a minha vida é diferente do que Ele tem para a sua vida. Muitas vezes nós podemos estar ligados nos mesmos propósitos, nos mesmos objetivos, mas o plano que Deus tem para a minha vida, assim, é completamente diferente do plano que Deus tem para a sua vida e para a vida de cada um dos nossos irmãos. Somos seres únicos, não é mesmo? E o maligno também tem planos de destruição para as nossas vidas, em que muitas vezes pessoas que estão a serviço do mal são muito bem recompensadas, meu irmão. Sabe a prosperidade que tu vê no ímpio? Aquelas pessoas que você observa e diz: como é que pode, Senhor? Aquele irmão lá faz tudo em desacordo, seja com a lei dos homens ou com a lei de Deus, consegue passar temporariamente, né, por tudo isso, e ainda tem prosperidade momentânea na sua vida, muito mais do que o cristão que está na luta, que está na batalha, que está naquele trabalho árduo de todo dia, enfrentando sol, chuva, dificuldade, abalos emocionais, suportando a maldade das outras pessoas, que muitas vezes somos envolvidos, né, em tudo na nossa vida. E muitas vezes a pessoa para realmente para refletir sobre tudo isso. E a resposta é muito simples, meu irmão. O mal, quando tem pessoas que estão ao seu trabalho, recompensa muito bem por isso. Até porque é muito mais fácil você ser bom na vida. Você ser mal dá mais trabalho, é uma engenharia mental gigantesca para prejudicar as outras pessoas, armar planos, sabe? É muito mais difícil você estar a serviço do mal. E as pessoas que vivem a serviço do mal, da maledicência, da mentira, de tudo isso, elas precisam ter um prazer gigantesco como resposta nas suas vidas. Seja da ordem que for, financeira, pessoal, tem que ter um prazer gigantesco para que compense realmente esse ser humano em que é uma criatura de Deus, com a sua essência, a princípio, boa, quando nascemos lá, né? Somos seres como bebês puros. Então veja que o mal tem um trabalho árduo todo dia. Qual é a diferença do cristão daquele que é filho das trevas, que está a serviço do mal e do próprio maligno? Este ser que nós podemos personificar, né, como sendo maligno. Qual é a diferença? A diferença, meu irmão, é que muitas vezes nós, como cristãos, nós desistimos, nós desanimamos, nós nos sentimos assim, por falta de conhecimento, de comunhão com o Pai, com Deus, fracos, desistimos, cansamos, vamos vivendo uma vida muitas vezes fora do sentido real que tem que ser. E o mal, o diabo, o maligno, mesmo ele sabendo o final da história, que Deus é o vencedor no grande dia, ele não desiste nunca. Ele não desiste nunca de fazer o mal. Às vezes o maligno acredita mais em Deus do que muito cristão que tem por aí. Porque o cristão desiste do propósito que tem com Deus e o diabo não. O diabo acredita tanto em Deus que ele sabe com quem é que ele está travando essa batalha. E todo dia nós acordamos, né? E somos colocados de frente nesse campo de batalha com o mal. Porque ele não desiste nunca, está ao nosso derredor, né? Dando todas as oportunidades e possibilidades para o ser humano, para que erre, para que se destrua, para que destrua pessoas, para que cumpra o papel do maligno aqui na Terra, destruindo pessoas em tudo que... Porque o tempo que o maligno tem aqui, ele já é determinado por Deus, que é quem tem o maior poder e manda em tudo. Ele tem um poder aqui de influência em relação a todos nós. Mas ele tem um tempo pré-determinado também por Deus, que é o Senhor de todas as coisas. Não é verdade? E ele sabe qual será o seu fim. Quem já leu a Bíblia de capa a capa e conhece o final dessa história, já sabe qual é o final do mal. Ele perecerá.
Isso é promessa de Deus para as nossas vidas. Então, o que ocorre? Nesse tempo que ele está aqui, ele acredita tanto no poder de Deus que ele quer causar a maior destruição possível no tempo que ele está aqui. Porque esse é o propósito pelo qual ele está aqui. Ele quer que faça valer a pena a sua existência aqui, entre nós. Então nós somos colocados, meus irmãos, todos os dias, a todo instante, diante de dificuldades, desafios e tribulações gigantescas, que somente Deus e aqueles que estão em comunhão com o Pai são capazes de superar, sermos resgatados diante de tudo isso, sustentados pelo nosso Senhor, capazes de termos entendimento, porque Deus é capaz de levantar o improvável, de sustentar aquelas pessoas que muitas vezes não daríamos nada pelo aquele ser humano, que parece tão vulnerável, tão fraco, caído, desanimado, que a sua vida possa estar destruída. E de repente, aquele irmão, numa oração sincera com Deus, começa o seu processo de resgate, de restauração da sua vida, e se torna uma fortaleza, com a sua fé inabalável diante das tribulações, que compreende que, como estamos numa grande escola que é a vida e este mundo, tudo que Deus nos permite de viver de bom, para dar glória ao seu nome. E tudo que nós vivemos de desafios, tribulações e tudo que nós passamos no nosso dia a dia, e que Deus permite que isso aconteça nas nossas vidas, é para que nós venhamos a desenvolver o nosso caráter, termos mais maturidade, compreendermos as lições deste mundo e desenvolvermos a nossa fé. Sem oração, meu irmão, você pede que precisa ter mais paciência. Se nas suas orações você pede que em conversa com Deus está enfraquecido na sua fé, sem esperança, ou que de repente está com teu coração machucado, porque vivendo ressentimentos, amarguras, coisas da sua vida e não consegue perdoar, se perdoar ou perdoar determinadas circunstâncias, e você pede ajuda para Deus para se tornar um ser humano melhor, Deus vai fazer um excelente trabalho, proporcionar na tua vida desafios cada vez mais importantes para que você desenvolva o perdão. Mas como que vai funcionar isso? O mal, por mais que queira ser sempre mal, e mesmo agindo para o mal, muitas vezes, nas mãos de Deus, é para o bem das pessoas. Utiliza-se de pessoas ingratas nas nossas vidas para que nós possamos reconhecer o valor da gratidão. Pessoas traidoras nas nossas vidas para que a gente compreenda a importância da lealdade nos nossos relacionamentos como um todo. Você de repente tem um ímpeto, uma personalidade muito forte, e isso lhe traz muitos problemas na sua vida, e você em oração pede a Deus paciência. Deus irá colocar na sua vida pessoas para que você desenvolva a sua paciência. E Deus faz um excelente trabalho para que você muitas vezes reaja e depois no secreto compreenda: eu deveria ter sido paciente nessa situação, não consegui vencer a batalha. Ora a Deus, Deus manda outras circunstâncias para você desenvolver a paciência. Se você está firme nesse propósito com Deus, Deus vai repetir essa lição conosco, com cada um de nós, quantas vezes forem necessárias, para que a gente venha desenvolver a paciência. Porque Deus não desiste da gente. Quem desiste de nós mesmos somos nós mesmos em relação aos nossos propósitos diante da vida. Não é mesmo? Agora Deus não. Deus, se nós realmente atendemos esse chamado, vamos em busca do conhecimento do Pai, da paz, que muitas vezes excede o nosso próprio entendimento, porque nós estamos passando por desafios gigantescos, tribulações que deixariam qualquer pessoa instável, perturbada emocionalmente, desequilibrada, mas então de repente você tem um ponto de equilíbrio. Você consegue ir restaurando essa paz que somente Deus é capaz de fazer com que o coração do ser humano desenvolva, compreenda. Vinde a mim, aprendei de mim que eu lhe darei a minha paz. Cristo, o Messias, que passou por tantas coisas neste mundo, traição,
por maior que seja a traição que você possa suportar na sua vida, veja que Jesus passou por uma traição gigantesca, não é mesmo? Traído com um beijo, para que fosse indicado, né, aos seus carrascos quem era o Cristo, o Messias, que deveria ser crucificado por algumas moedas, não é mesmo? Então veja que tudo que nós passamos em relação a essas questões na nossa vida, veja que nós não temos nem como nos compararmos à grandiosidade, à magnitude do Cristo. Nunca nós poderemos isso. Mas com base nos ensinamentos que o Pai nos deixa através do primogênito, do Filho, do Messias nas nossas vidas, nós, atendendo esse chamado, nós poderemos sim ir compreendendo tudo isso, todo esse trabalho missionário, tudo que o Espírito Santo de Deus que está em nós toca os nossos corações e nos torna quebrantados diante do Senhor. E então nós vamos indo em busca disso para nos tornarmos talvez um dia semelhantes, porque esse é o objetivo, esse é o foco que Deus espera da gente quando manda o seu Filho em missão para estar conosco e passar por tudo que nós sabemos através da história, para dizer a nós que somos fracos, vulneráveis, condicionados ao sistema, que é possível sim, que mesmo na condição que nós possamos estar nos encontrando nesse momento, ou durante uma vida, ou uma fase da nossa vida, somos capazes sim de vencer o mundo, porque o primogênito, o Filho, o Cristo, se colocou em condição humana para nos provar que sim é possível, apesar de toda a maldade do mundo, vencer o mal que no mundo há com amor e sem qualquer erro. E nos deixa um aprendizado magnífico, libertador para as nossas vidas, capaz de nos resgatar das nossas misérias humanas e nos tornar pessoas que um dia possamos dizer que somos dignos do olhar de Deus sobre as nossas vidas, em que nós, quando buscamos estar em comunhão com o Pai nessa caminhada da vida, que nós possamos realmente levar o nosso pensamento a Deus, agradecer por tudo que Ele nos entrega todos os dias de bênçãos nas nossas vidas, meus irmãos. Veja que se nós estamos aqui hoje olhando um para o outro, olho a olho, nós somos sobreviventes desse mundo. Quantas coisas você já passou nessa vida e hoje está aqui. E nós temos que ser a imagem e semelhança do Pai. Nós sabemos o final dessa história, que o bem vence o mal, que todo o nosso trabalho de dignificação, de glória ao nosso Senhor, de buscar a nossa mudança enquanto ser humano, como pessoa, diante de tudo isso que nós falamos, vai valer a pena. E se o mal não desiste de nos destruir e ir em busca disso, nós não devemos destruir de nos mantermos de pé, porque nós estamos ao lado de Deus, que é o poder, que é a sabedoria, que é o Criador de todas as coisas, que é capaz de nos colocar em um caminho de segurança. O Pai nos diz, através das suas escrituras, que todo aquele que nele crê, que coloca à frente, ele vai abrindo caminho e vai direcionando as nossas vidas pelo melhor caminho, pelo caminho correto, o caminho mais seguro. Assim como fez quando tirou o povo que estava escravizado no Egito, 40 anos pelo deserto, sabendo que tinha um caminho mais curto. Chegaria em Canaã muito mais rápido, mas aquele povo que estava fraco, destruído emocionalmente, fisicamente, escravizado no Egito, condicionado, pouca fé, precisava enfrentar uma batalha gigantesca para tomar posse da terra prometida. Como é que vai colocar um ser humano fraco lá, na frente da batalha? Não é mesmo? E a promessa de Deus era o quê? Que as pessoas chegassem e tomassem posse da terra prometida que emanava leite e mel. Não é assim que funciona? Deus não é um Deus de mentira, de confusão. Então ele teve que guiar o povo pelo deserto,
não exatamente pelo tempo em que o ser humano entendia, que depois se descobriu que tinha um caminho muito mais curto para se chegar lá, mas o tempo de Deus é diferente da gente. Tinha muitos irmãos naquela época que não teriam condições físicas, emocionais e nem espirituais de chegar, enfrentar uma guerra como Josué fez para tomar posse da cidade, para tomar posse da terra prometida, para realmente comandar um exército e ser um exército em si, para enfrentar um guerreiro na fé, no grande propósito de tudo isso. Então veja que o mal não desiste de nos destruir, meu irmão, mas nós também que estamos firmes no Evangelho em busca de nos tornarmos cada vez mais cristãos, no sentido de conhecermos a vida de Cristo, nos aproximarmos dele, do Pai, e realmente aceitar esse propósito na nossa vida, compreendendo que em tudo há um tempo determinado para todo o propósito que Deus tem para as nossas vidas. E nós temos que aprender a obedecer, a respeitar. Essa é a primeira coisa. Se nós amamos Deus sobre todas as coisas e Deus nos passa informações, porque a Escritura inspirada por Deus vem para nos educar, para nos corrigir, não é mesmo? Nós devemos obedecer, meus irmãos. Nós devemos obedecer. Amar ao próximo como a si mesmo. Veja que todo ser humano que vai se restaurando e vai entregando seu coração para Deus e vai sendo resgatado da imundícia que é o mundo muitas vezes, isso aí leva tempo, é um processo. E nós continuamos convivendo no mundo com as pessoas, amamos muitas pessoas precisam muito do nosso amor, da nossa compaixão, de tudo que... Veja que todo aquele que passa um processo, não existe um vitorioso que não tem um passado difícil. Não existe isso aí. Não existe uma pessoa que possa erguer a taça da vitória, como se diz assim, né? Ou conseguir grandes conquistas nas suas vidas que não tenha tido um passado difícil. E quando eu digo isso, pode ser qualquer conquista. Não estou dizendo no que se refere... O que é uma grande conquista na minha vida? É diferente de uma grande conquista que seja na sua vida. Mas é aquilo que você vai conquistando no todo dia. Desde o fato de você estabelecer na sua vida que você não irá mais cometer determinado erro e hoje você vence o dia, você vence o mundo, você vence essa dificuldade, você é um vitorioso. Mas ontem como foi? Não foi um dia fácil. Então veja que grandes vitórias e pessoas que conseguem realmente alcançar pontos estratégicos de libertação nas suas vidas, de estabelecer a paz nos seus corações, não é um processo fácil, é muito difícil. E nós estamos muitas vezes nessa luta e já compreendemos um pouquinho dessa caminhada e estamos convivendo de igual para igual com irmãozinhos que nem sabem que isso existe. Que a gente observa de fora, estão tendo uma vida disfuncional, completamente entendem que os planos que eles têm para suas vidas são maiores do que os planos que Deus tem para suas vidas. Confiam no seu próprio entendimento, confiam no seu coração, mesmo Deus dizendo, o Pai orientando que o nosso coração é enganoso, que nós devemos ter cautela, que nós devemos entregar as nossas vidas a Deus, porque Ele sabe de todas as coisas para nós. E essa entrega tem que ser real. Quando você se arrepende de algo, Deus está falando com um verdadeiro arrependido, não com um falso arrependido. Porque você não tem como enganar Deus. As pessoas enganam pessoas por algum tempo, né? Porque não há verdade que não se estabeleça abaixo do sol. Mas veja que Deus, quando você busca essa entrega para o Pai, resolve ter uma nova vida, ser uma nova criatura, ser realmente diferente do que você foi até hoje. Veja que não é em relação ao outro, é em relação a você mesmo. Você está como se fosse diante de um espelho, face a face com Deus, meu irmão. No seu coração, na sua consciência, trazendo Deus para essa conversa através da tua oração com o Pai, buscando os propósitos que Deus compreender, né? Os propósitos que Deus tem para a sua vida, ir em busca dessa compreensão, estabelecer planos para os seus dias, evitar que você seja levado por um caminho que não deve, sabendo conviver com as pessoas que muitas vezes você quer bem, mas que estão completamente fora de tudo aquilo que você está vivendo no momento e não vão te compreender. Não vão te compreender, não é mesmo? Muitos serão chamados até de loucos, né? Mas a própria palavra diz que os loucos irão, né, confundir os sábios, né?
no que entendem serem conhecedores de tudo e da verdade. Mas veja que quem está em comunhão com o Pai e que está conseguindo vencer o mundo dia a dia, nas suas petições, nos seus pedidos junto a Deus, e que vai vencendo o mundo, e que vai conseguindo se manter, e que vai caindo, vai errando, vai acertando, vai caindo, vai levantando, Deus vai sustentando, vai restaurando os nossos corações e as nossas vidas, é bem capaz de compreender a condição do nosso irmãozinho quando está realmente vivendo aquilo que a gente já foi, aquilo que a gente já viveu, os erros que nós já cometemos. E nós não estamos aqui para julgar ninguém, para apontar o dedo para o outro, porque um dia, muitas vezes, na grande maioria do ser humano, que muitas vezes, né, passa essa ideia de julgamento, já foi exatamente como a grande maioria, vivendo no erro, por falta de conhecimento, não por maldade. Muitas vezes a serviço do mal, sem saber, não é mesmo? Então veja que essa caminhada, meus irmãos, do Evangelho, que é algo que eu escolho Deus todo dia, né? Eu compreendi o meu chamado algum tempo atrás, resolvi estabelecer mudanças de hábito na minha vida, naquilo que em conversa com Deus pude compreender, e estou nessa busca dessa compreensão. Cada um trilhando a sua própria vida, né? Cuidando da sua própria vida, tendo compaixão, tendo amor, tendo respeito pelos nossos irmãozinhos que ainda estão vivendo como há pouco tempo a gente estava, muitas vezes confuso, perdido, sem sentido na vida, vivendo do jeito que dava, não do jeito que Deus tem planos de vitória para as nossas vidas, de paz, de restabelecer o nosso dia a dia. E algo muito interessante que nós vamos sentindo nesse processo é uma estranheza. Muitas vezes você está nesse processo de estar conectado com Deus e nós não conseguimos mais ter a mesma conexão com o mundo, com aquilo que o mundo considera e busca normalizar em relação a tudo que nós estávamos já falando desde o início. A gente não consegue mais, parece tudo meio estranho, parece tudo diferente. Por quê? Porque a palavra nos diz que nós devemos entregar a nossa vida a Deus, viver segundo o seu propósito no tempo dele, não é mesmo? Nós devemos estar em comunhão com o Pai e com aqueles que estejam no mesmo propósito. Quando a palavra nos diz que nós não venhamos a nos sentar na mesa dos escarnecedores, andar no caminho dos ímpios, do erro, é exatamente isso. Nós não nos sentiremos mais à vontade em determinadas circunstâncias e na presença de determinadas pessoas. Isso é um processo que vai ficando meio natural na nossa vida. E as pessoas vão notar isso e vão falar para você: você tá diferente, você tá bem. E você vai dizer: eu tô bem, ou não estou bem, assim, não é que eu esteja bem, mas eu tô bem. Porque as pessoas, só quem passa por tudo isso que um cristão passa quando tem esse religare com o Pai, que muitas pessoas chamam de religião, né? Essa proposta que o Messias veio para causar, né, na humanidade, este religare com Deus, e você começa a compreender a palavra. Você não pode querer exigir do outro que ele muitas vezes compreenda a tua mudança de atitude. E cabe a nós amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Não é assim que funciona? Passando em que o primeiro passo, em que se nós nos dispusermos a amar ao próximo, nós temos que primeiro amar a si mesmo. Porque como que nós vamos amar ao próximo como a si mesmo se nós não amamos a nós mesmos? Se nós não nos encontramos primeiro? Então veja que o amor a Deus em primeiro lugar faz com que a gente se ame, se encontre, estabeleça quem nós somos, qual o nosso papel nesse mundo, em tudo, em relação à vida. Então a gente vai conseguir realmente exercer o verdadeiro amor em relação ao próximo. Amar o próximo como a si mesmo, sabendo quem é esse si mesmo, né? Esse eu, né? Não vivendo em confusão, em distrações, perdendo o foco. E não é um processo fácil, meus irmãos. Não é um processo fácil. Mas a palavra nos diz que
o fato de nós estarmos atendendo o chamado do Pai, aprendei de mim, vinde a mim, compreendendo esse chamado, aceitando o processo, que não é fácil, indo pelo caminho que Deus nos orienta, que muitas vezes não é para que a gente venha entender naquele momento. Se Deus manda você colocar o teu pé, você vai lá e coloca. E Ele vai lá e coloca o chão. E assim vai seguindo a vida. Você observando como viver pela fé, com olhos espirituais e não humanos. E conforme você vai restaurando a sua vida e compreendendo as bênçãos que vai recebendo, os livramentos que vai recebendo, o poder da oração é gigantesco, meus irmãos. Eu particularmente obtive respostas na minha vida depois de 4 anos de oração, pedindo a mesma coisa todos os dias e compreendendo qual seria o tempo de Deus na minha vida para que tudo se resolvesse. Amém? Então veja que, sob a orientação de Deus, agindo com cautela, com calma, com resiliência, compreendendo que a minha vida estava nas mãos de Deus para livramentos que a gente espera e vitórias que a gente quer conquistar, é no tempo de Deus. Para que a gente ter pressa, se o Pai está agindo? Porque muitas vezes coisas que nós pedimos para nossas vidas envolvem outras pessoas, tem que trabalhar no coração da gente e dos outros. Não é um processo fácil. Quando uma resolução nas nossas vidas depende do nosso coração, que muitas vezes já compreendeu determinadas coisas, mas envolve o coração de outras pessoas que também precisam se desenvolver durante um determinado tempo. Não é só da gente. Nós não vivemos, né? Não somos o centro do universo, né? E não estamos sozinhos nesse mundo, vivendo única e exclusivamente como nós queremos. Não é assim que funciona, não é mesmo? Mas, amando a Deus sobre todas as coisas e estando a serviço do grande reino, que eu creio, porque é promessa de Deus nas nossas vidas, que um dia se estabelecerá entre nós e nós seremos sim vencedores ao lado do Pai, junto com Deus, para sempre nas nossas vidas, independentemente dos desafios, tribulações ou dificuldades que nós venhamos enfrentar nos nossos dias, não é mesmo? Nós estamos com Deus, meus irmãos. Nós somos sustentados e todas as coisas nos são acrescentadas. Deus só nos pede isso, né? Para aquele que quer atender o seu chamado, que começa essa comunhão com Deus, conversar com Deus de verdade, Deus pede que a gente confie nele. Que nós venhamos a desenvolver um relacionamento de amizade com Deus, assim como nós criamos pontes com pessoas, amizades com pessoas, aos poucos desenvolvendo a confiança em determinados seres humanos. É exatamente essa confiança que Deus espera que nós tenhamos nele, naquele que realmente pode todas as coisas. Quantas vezes, meu irmão, você já confiou em pessoas que disse que podia alguma coisa e não podia nada? Mas nada mesmo. Quantas vezes você já confiou em alguém que disse alguma coisa e era mentira e falsidade? E vários sentimentos destrutivos que você depositou a tua confiança em seres humanos, que o teu coração e a tua mente muitas vezes te enganou, te levou, induziu ao erro. E daí? Com Deus nós não precisamos ter esse tipo de preocupação, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. O objetivo pelo qual nós estamos aqui, no mais, é tudo engano, artimanhas do maligno para desvirtuar as pessoas a serviço dele, não é mesmo? Por esse pouco tempo que ele está aqui se divertindo e dando recompensas, né, às pessoas que estão a serviço dele, porque ele sabe já o fim dele, não é mesmo? O justo, aquele que está com Deus, prevalecerá, e o ímpio que está a trabalho do mal perecerá. Ponto. Fim da história. Agora nos cabe nessa caminhada realmente não ficarmos em cima do muro, porque muitos acham que ficar em cima do muro é porque você está indeciso. Não. Quando você está em cima do muro, você já não está com Deus, meu irmão. Você já tem a tua escolha. Quem está com Deus não fica em cima do muro. Quem está com Deus, está com Deus. Quem está em cima do muro já está a serviço do mal ou vivendo os planos que acha que tem
na sua vida, melhor do que aqueles que Deus é capaz de estabelecer na sua vida. E assim nós vamos levando os nossos dias em busca desse conhecimento do Evangelho, não é mesmo, meus irmãos? E esse é o nosso papel aqui na ONTV também, estar ligado em você 24 horas, trazendo cada dia mais uma reflexão acerca da Palavra de Deus, em que nós estamos compartilhando com você o nosso processo enquanto ser humano nessa busca do Evangelho, em que somos falhos, somos vulneráveis, somos seres errantes ainda nesse mundo, mas estamos aí em comunhão com o Pai, buscando cada vez estarmos mais em comunhão com aqueles irmãos que estejam no mesmo propósito que a gente. Vamos orar, meus amados, vamos orar pelas nossas vidas, que é o que o Pai nos solicita, oração, e ficarmos atentos aos sinais, vigiando nas nossas vidas, atento, meditando dia e noite na sua palavra, no intuito de realmente colocar em prática nas nossas vidas aquilo que Ele nos deixa como orientação para a nossa própria felicidade e paz. Amado Deus, nosso Mestre Jesus, o Cristo, o Messias, o único capaz de ser o mediador entre nós e Deus, agradecemos imensamente, Pai, por podermos estar mais uma vez na presença dos nossos irmãos, através da forma que o Senhor nos permite chegar até as pessoas, através do chamado que nós estamos respondendo, Senhor, a Ti nesse trabalho missionário, de compartilharmos o nosso processo, Pai, enquanto cristãos que estamos nessa busca, mas já nos conectamos a Ti, Senhor, estamos em comunhão contigo, estamos fortalecidos, já conseguimos ver determinadas coisas com os olhos espirituais, vivendo pela fé como o Senhor nos orienta, Pai. E viemos aqui orar, Senhor, em agradecimento por todas as bênçãos que tem entregue nas nossas vidas até hoje, Pai. Se hoje nós estamos aqui diante de Ti, Senhor, é pela Tua misericórdia em nos permitir viver tudo que vivemos e estarmos aqui diante de Ti, Senhor, agradecendo por todas as bênçãos que temos pela nossa vida, que mesmo andando por caminhos tortuosos, errantes, perigosos, muitas vezes que colocamos as nossas vidas, o Senhor nos sustentou, nos mantém de pé, nos mantém firmes, nos resgatou, Pai, de tantas coisas erradas que nós já vivemos ou pensávamos que estávamos certos, Pai. Obrigada, Senhor, por podermos realmente saber que estamos do Teu lado, Pai, que somos fracos, sim, mas junto de Ti somos mais fortes, nos sentimos fortaleza, Senhor. Quando nos sentimos abalados emocionalmente, nós nos recolhemos no secreto e em comunhão contigo, chamamos o Senhor para essa conversa, colocamos as nossas dúvidas, o que realmente dói nos nossos corações, o que nos entristece muitas vezes e torna a nossa alma abatida, o nosso pensamento conturbado. E como a sua promessa é apresentada nos evangelhos, cada vez que nós nos lembramos, vinde a mim, aprendei de mim, que eu lhe darei a minha paz. A cada momento, Senhor, que nós vamos até o Senhor, que nós buscamos o entendimento da sua palavra nas nossas vidas, essa paz que excede o entendimento humano nos invade o coração e nos realmente fortalece, e nós nos sentimos como no abrigo do Altíssimo, fortes, firmes para continuarmos essa caminhada como verdadeiros guerreiros da fé, meu Pai. Cada dia que nós acordamos e, como diz a palavra, nos vestimos com a armadura de Deus, com a espada que é a palavra do nosso Senhor e o escudo da fé e toda a armadura de Deus nas nossas vidas, e calçamos os sapatos da paz neste mundo, buscando que a sua palavra seja realmente enaltecida, levada a todas as nações, assim como Cristo nos pediu, Pai. As últimas palavras do Messias: ide e pregai o Evangelho a todas as nações. Quando conversa contigo, Senhor, que me dispus a entregar minha vida em Tuas mãos,
que o Senhor disponibilizou, Pai, os instrumentos para esta missão do Evangelho, em que estamos aqui cumprindo a nossa missão, Pai, mas o trabalho e a glória é sua. O Senhor é que faz com que todas as reflexões, mensagens e todo esse compartilhar da nossa vida, desse processo do cristianismo em nós, o Senhor é que faz a obra, Pai, para a Tua glória, faz com que essa mensagem realmente chegue no coração daquelas pessoas que mais precisarem, que estejam precisando, Senhor. Assim como essa oração, que seja uma oração intercessória, através do poder que o Senhor dá, através da minha palavra, Senhor, mas o Seu poder na vida das pessoas, abençoando as famílias, Pai, os filhos, os idosos, as crianças, todos os nossos irmãos que estejam em qualquer circunstância de vulnerabilidade, Pai. Qualquer circunstância financeira, enfermos, pessoas encarceradas, seja por erros, equívocos do passado ou em si mesmas, muitas vezes em quartos escuros, com processos de depressão, processos depressivos, de síndrome do pânico, doenças emocionais, vivendo abismos no secreto das dores das suas vidas, Pai, que o Senhor possa resgatar estes nossos irmãos e que o poder do Espírito Santo do Senhor toque o coração da vida desses nossos irmãos e possam ser resgatados. Elevem os seus pensamentos, os seus olhos a Ti, Senhor, e possam realmente sentir o Teu poder na vida delas. De todas as vitórias e bênçãos do plano que o Senhor tem para cada um de nós, como promessa, Senhor, em que nós acreditamos nisso. Plano de vitória para as nossas vidas, de prosperidade, de saúde, Senhor. Quando o Senhor nos fez e nos colocou nessa terra, predestinou todos nós a termos um plano de vitória para as nossas vidas, de propósito, de sucesso, como Teus filhos, Senhor, e não como sofredores, como miseráveis nessa terra, mas como prósperos, com saúde, com inteligência, discernimento nas nossas vidas. E nós queremos, Senhor, como Teus filhos, nós queremos viver os planos que o Senhor tem para nós, com tudo que o Senhor nos permita viver de desafios nas nossas vidas, de preparação para os nossos dias, até que nós possamos nos tornarmos dignos, Pai, de realmente sermos agradáveis aos Teus olhos, ao Teu coração, dignos de sermos chamados de filhos da luz, meu Pai, de Teus filhos e jamais como filhos das trevas, a serviço do mal nesse mundo. Não há recompensa que seja nos influenciado a serviço do diabo nesse mundo, como tentou o Messias no deserto, oferecendo todo o poder do mundo se dobrasse e adorasse a Ele, Senhor. Assim como o Messias renunciou ao poder do maligno, nós renunciamos, Senhor, a qualquer mal que possa ser influenciado nas nossas vidas, porque o que nós queremos é a Ti, Senhor. Nós queremos o Senhor nas nossas vidas, aconteça-nos o que tiver que acontecer. Nós possamos ser perseguidos, meu Pai, por Teu nome, mas nós resistiremos contigo, Pai, sempre na Tua palavra, no que o Senhor nos permita realizar nas nossas vidas como missionários para a Tua glória, Senhor. É isso que nós buscamos, em nome do nosso único e suficiente mediador diante de Ti, que é o Messias, Yahuwah, o Cristo, Jesus Cristo, seja a forma como as pessoas entendam no seu coração, mas que nós sabemos que é o primogênito, o Filho primogênito de todos nós, que foi enviado e se fez carne, o Verbo se fez carne nessa terra, para servir como exemplo do que nós podemos ser, Pai, como Teus filhos, e nós queremos, Senhor, estamos dispostos a isso, com nossas vidas entregue, Pai, nós entregamos as nossas vidas a Ti, porque nós confiamos nas promessas do Senhor, na Tua palavra, que é um Deus de vitória, não é um Deus de confusão, de mentira, mas sim de verdade, de caminho correto, seguro e de uma vida de plenitude para todos nós, meu Pai. Pedimos pelas famílias, pelas pessoas que estejam vulneráveis diante do sistema deste mundo, sofrendo, enfraquecidas, que muitas vezes, meu Pai, não têm força de conversar contigo, não sabem
não conseguem, não têm força de levar o pensamento a Ti, se conectar a Ti, meu Pai, e pedir ajuda, mas nós que fomos resgatados pelo sangue do Cordeiro, meu Pai, que se veio para ser Cordeiro, submeter a tudo isso e vencer o mundo no amor. Nós fomos resgatados, conectados a Ti, Senhor, e nós temos força sim de pedir pelos nossos irmãos que possam estar enfraquecidos na sua fé, para que tenham esse encontro contigo, Senhor, que possam experimentar esse poder do Seu Espírito nas suas vidas, assim como nós já experimentamos e somos testemunha disso tudo através das nossas vidas, Pai. Os nossos irmãos que possam ter alguma enfermidade, saibam que o médico dos médicos, criador de todas as coisas, do ser humano, conhecedor da essência, do sopro divino nas nossas vidas, é capaz sim de restaurar todas as células do nosso corpo e nos trazer vida longa e muita saúde a nós, a todas as pessoas que nós amamos, muita proteção, Senhor, muita luz na nossa vida, direcionamento, discernimento. Nós entregamos a vida, Senhor, dos nossos filhos, meu Pai, na Tua mão, porque nós não somos capazes, Senhor, nas nossas limitações humanas, ou acharmos que somos capazes de estar sempre falando tudo o que é necessário que os nossos filhos tenham de orientação. Mas o Espírito do Senhor que vive nos nossos filhos, meu Pai, assim como está em nós, é capaz de dar todo o livramento nas estradas, onde quer que eles se encontrem, no trabalho, nos seus relacionamentos, no seu emocional, espiritual e nas suas vidas, Pai. O Senhor toca, Senhor, na vida dos nossos filhos, porque eles são obra do Teu trabalho, ao serviço do Senhor, protegidos, amparados na magnitude, na sabedoria e na misericórdia do Teu amor, Senhor. E nós estamos aqui como meros guardiões naquilo que podemos auxiliá-los, mas entregando as suas vidas, porque nós confiamos muito, Pai, no Senhor, extremamente, totalmente, no poder de livramento, de guarda, de proteção que o Senhor é capaz de ministrar, de corrigir, de educar, de abrir caminho na vida dos nossos filhos. Então nós descansamos nosso coração no Senhor, meu Pai. Assim como naqueles que são órfãos, que não têm os seus paizinhos, as suas mãezinhas nesse mundo, para protegê-los, crianças, estão entregues nas Tuas mãos, Senhor, para serem abençoados nas suas vidas, Senhor. Como as pessoas idosas que muitas vezes não estão sob o amparo daqueles que deveriam estar, dos seus filhos, para que estejam amparados na mão do Senhor, meu Pai. Agora, nesse momento, muitas vezes que já viveram tanto nas suas vidas e se encontram devido à idade, alguma enfermidade, debilitados e não estão recebendo o amparo necessário daqueles que lhe deveriam tanto amor na vida, mas por algum motivo não o fazem, Senhor. Que sejam protegidos, estejam amparados com os seus corações no Senhor, felizes, completos e plenos, que o Espírito Santo do Senhor realmente toque esses corações, assim como o Senhor já resgatou tantas pessoas, meu Pai, de uma vida difícil, distorcida, disfuncional, por tantas bênçãos, Senhor, que o Senhor já fez na minha vida, meu Pai. Abençoa os nossos irmãos assim como o Senhor tocou na minha vida. Que tantas bênçãos de vitória eu tenho realmente para louvar ao Senhor, dar glória a Deus diante de tantas coisas que passei na minha vida, e sou uma sobrevivente, em nome do Senhor, para a sua glória, meu Pai, ministrar a sua palavra, profetizar o que toca realmente o meu coração e é capaz de me salvar todo dia. Este evangelho que me salva todo dia, que é capaz de salvar os nossos irmãos todos os dias das suas vidas. Ok, meus queridos? Satisfação enorme, meus irmãos, poder estar com todos vocês aqui através da ONTV, 24 horas ligado em você, ONTV Brasil, a sua emissora de TV na internet, capaz realmente de nós sermos instrumentos, meus irmãos,
naquilo que o Espírito Santo toca os nossos corações, que nós somos capazes de tentar nos fazer entender, tocar o coração dos nossos irmãos, mas quem faz a obra não somos nós, quem faz a obra é Deus. Na sua vida, basta que você creia, meu irmão, exerça a sua fé e assim busque ao Pai, que esse evangelho que me salva todo dia, meu irmão, que é capaz de salvar você todo dia, esse Deus maravilhoso, Ele está em nós, está em você, e você é capaz sim de fazer da sua vida, receber grandes bênçãos, grandes vitórias em todos os planos que Deus tem para cada um de nós. Ok, meus irmãos? A ONTV Brasil agradece muitíssimo a sua presença e até a próxima. Fiquem na paz. Deus sabe o que você já passou, Ele te guiou e te sustentou. É tempo de preparação, Deus está restaurando o teu coração. As lágrimas que você chorou foram vistas por quem tudo criou. Ele enxuga o seu rosto, trazendo paz, te preparando para um novo começo. Você é capaz. Você é capaz. Não desista agora, meu irmão. Deus está preparando você para uma nova condição. Cada desafio um passo em direção ao propósito eterno, a sua redenção. Deus sabe o que você já passou, Ele te guiou e te sustentou. É tempo de preparação, Deus está restaurando o teu coração. As lágrimas que você chorou foram vistas por quem tudo criou. Ele enxuga o seu rosto, trazendo paz, te preparando para um novo começo. Você é capaz, não desista agora, meu irmão. Deus está preparando você para uma nova condição. Cada desafio um passo em direção ao propósito eterno, a sua redenção. Deus sabe o que você já passou, Ele te guiou e te sustentou. É tempo de preparação, Deus está restaurando o teu coração. ONTV Brasil, 24 horas no ar. É tempo de preparação pra tua fé renovar. Não desista agora, meu irmão. Deus está preparando você para uma nova condição. Cada desafio um passo em direção ao propósito eterno, a sua redenção. Na ONTV Brasil, 24 horas no ar. É tempo de preparação pra tua fé renovar.